Amigas e amigos, a direita, nesses dias em que ela precisa dar passos ousados para consolidar o golpe, consolidar o rumo da marcha golpista, como é o caso aí desta Operação Odebrecht, que é essa concentração de udenismo com plano Cohen, conforme eu já comentei aqui, ela vem praticando aí uma verdadeira embromação, que é essa tentativa de vender a ideia de que a ideologia deles não é nem de direita nem de esquerda, como se isso fosse possível. É uma impossibilidade física. É um conjunto de ideias, ou se tem ideias de esquerda, de centro ou de direita. Ela tenta embrulhar a sua ideologia nesta espetacular hipocrisia, nessa maquiagem, exatamente porque ela não pode assumir o escopo ideológico que lhe corre nas veias. A mídia é a expressão disso, a mídia é o carro-chefe dessa ideologia, a mídia é de direita. Essa é uma constatação evidente. Ela não pode assumir esse escopo ideológico porque isso está superado pela história. Seria a negação da realidade. A direita não tem como interpretar a realidade e apresentar algo que seja aceitável pelo conjunto da população, da sociedade. Por isso que ela precisa fazer aí essas manobras, essas manipulações, essa espetacular hipocrisia, esse espetáculo da notícia. É tudo isso que a gente vê aí nos noticiários da mídia, da direita. Porque é importante que a gente tenha referência para analisar esses fenômenos. Esse sistema eleitoral aí é um sistema deles. Eles foram obrigados a assumir esse sistema eleitoral depois do fim do regime de 64, do regime militar, com a Constituição de 88, que possibilitou, mesmo sendo um sistema criado para beneficiá-los, que é o sistema do poder econômico, da influência do poder econômico, a esquerda conseguiu avanços significativos. A esquerda elegeu 4 governos sucessivamente. Isso é inédito na história do Brasil e talvez na história do mundo, em poucas ocasiões isso aconteceu. E ainda mais sendo governos capitaneados por forças progressistas, de centro-esquerda. É evidente que tudo isso desperta aí essa onda que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo. Eles precisam disso, precisam dizer que não são nem de esquerda nem de direita, exatamente para... nós estamos acima do bem e do mal, A esquerda errou, a direita errou, nós somos a salvação da lavoura. Isso é coisa da direita, é a direita que fala isso. Nós estamos saindo aqui desse mundo da direita, mas também não estamos indo para o mundo da esquerda, muito menos para o centro. Mas estão indo para onde? Isso é o que eu já disse aqui em outra ocasião. Basta a gente refletir sobre as coisas. Basta a gente examinar as coisas com detalhes, com cuidado. Olhar o que está nas coxias, por trás das cortinas. Olhar a realidade, enfim. Nós sempre temos que partir da realidade objetiva do que é concreto. Eles estão fazendo isso porque, com esse sistema deles aí, eles não têm como levar um projeto que permita a inserção do povo, da sociedade como um todo, na dinâmica social, econômica, política do país. Isso acabaria com eles, destruiria eles. É por isso que eles fazem esse esforço gigantesco de separar as questões políticas das questões econômicas. As questões econômicas são o mundo real, o mundo da realidade, da macroeconomia e da microeconomia, onde as pessoas compram, se vestem, comem, estudam, tem acesso a bens culturais, enfim, bens de consumo, e etc, etc. Esse é o mundo da economia. É isso que determina o mundo da política. É o mundo da política que vai dizer quem fica com o quê, como é que se reparte o PIB, como é que se tem acesso ao orçamento público, ao orçamento da União. É disso que se trata. Ou seja, é o mundo real, o mundo da economia, o mundo econômico, microeconômico e macroeconômico que dita os rumos da política. Fora disso, é mentira, hipocrisia. É exatamente o que a mídia vem fazendo, essa tentativa de dizer que eles estão acima do bem e do mal. E apresentam isso agora, por exemplo, com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Como se o mundo fosse do jeito que eles querem, do jeito que eles pensam. Agora, por exemplo, nessa reforma trabalhista, tem um editorial da Folha hoje muito ilustrativo a esse respeito, que o editorial da Folha, na verdade, é uma espécie de porta-voz do que pensa a direita sobre a reforma trabalhista. São duas coisas essenciais que eles querem: o fim do imposto sindical e
o fim da unicidade sindical. Isso estou falando do ponto de vista da estrutura, né? Destruindo essa estrutura, essas duas questões, se destrói todo o resto. Todas as garantias trabalhistas da CLT. Quer dizer, aí a Folha diz, não, que cada sindicato que procure o seu caminho, a sua forma de se sustentar, que se insira no mercado. Olha aí, mercado. Né? Quer dizer, é evidente, é óbvio que se há uma garantia de sustentação financeira para o movimento sindical, ele tem muito mais condições de fazer a luta, de fazer o combate ao capital, que é o papel princípio do sindicato. A mesma coisa a questão da unicidade, né, que no fundo não é nem a unicidade, é a unidade. A unicidade é um mecanismo que garante a unidade, ou seja, um sindicato por base, que se estabeleça, na lógica da Folha, vários sindicatos e que eles se comam entre si, se destruam, que façam parte do mercado, como eles dizem. Algo muito parecido com essa questão das campanhas eleitorais. Eles instituíram esse sistema de financiamento privado. A esquerda sempre combateu isso, sempre defendeu uma reforma política democrática, mesmo agora nos governos Lula e Dilma, talvez não com a intensidade necessária, precisaria muito mais esforço, né? Talvez aí uma limitação da compreensão política, da necessidade de uma reforma política democrática, né, principalmente por parte do PT, né, para justamente acabar com o sistema de financiamento privado, né, para se estabelecer outros mecanismos de financiamento exatamente para impedir esta lógica de funcionamento do mercado. Agora, quem combateu tudo isso foi a direita, a Globo, inclusive. Ainda hoje eles falam isso, essa questão do fundo partidário, essa questão do financiamento público. Um negócio é financiamento privado e tal. Aí, quando eles percebem que eles, mesmo dentro desse sistema deles, eles estavam perdendo posição política, com a eleição de 4 governos comandados por forças progressistas, eles criaram essa pantomima aí, essas palhaçadas de mensalão, de Operação Lava Jato e tal. É isso, né? Ela não pode, a direita não pode assumir o escopo ideológico que lhe corre nas veias exatamente por isso. Porque seria a destruição deles, por esta lógica. Se eles assumirem, não, eu sou de direita e defendo isso, eles se autodestroem. O mundo real, o mundo da economia, o mundo da realidade, né, se choca com o mundo deles. Por isso que eles precisam fazer esse tipo de coisa. Ou seja, eles vivem na mentira, ou da mentira. Vivem no mundo da lama. Né? Eles sabem nadar muito bem no mundo da lama, que é o mundo da corrupção, o mundo da maracutaia deles. Essa que é a essência, por isso que há essa pregação sistemática aí deles tentando vender a ideologia deles, né, como se fosse algo acima do bem e do mal, que todos devem aceitar como os dogmas de uma religião. É somente isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia, se inscreva. Um abraço, até a próxima.